Dando continuidade à nossa série sobre possibilidades didáticas das plataformas de música, hoje a gente vai conversar sobre o Idágio. O Idágio é uma plataforma voltada para música erudita ou música de concerto ou música clássica, como você queira chamar. É uma plataforma sediada em Berlim, na Alemanha. Ela é toda em inglês, então talvez você tenha que saber pelo menos um básico de inglês para poder manejar bem essa plataforma. E ela é bem similar ao Deezer, bem similar ao Spotify, ao Tidal, ao Claro Música e às outras plataformas de música. Mas ela tem uma vantagem, ela é especializada. E ela tem um sistema de busca especializado. Antes ela não tinha uma versão gratuita e agora ela tem uma versão gratuita. E isso é muito bom para a gente poder experimentar e explorar as possibilidades que ela nos dá. E o único senão aí é que, mesmo na versão gratuita, a plataforma está toda em inglês, então talvez você tenha que saber alguns termos da música erudita em inglês. Mas, enfim, eu acho que é bem possível de usar, mesmo que seu inglês não seja muito bom, como o meu não é. Então vamos dar uma olhada no Idágio? Vamos lá. Olá pessoal, então agora nós vamos ver as funcionalidades do Idágio. Então vamos começar lá do começo. Primeiro vamos digitar o nome do site aqui, idagio.com. Não tem segredo, idagio.com, um D só, um G só, do jeito que eu falei. E aí aparece este que é o site do Idágio. Vai aparecer para você aqui, Get Idágio Free. Isso serve para você se cadastrar no site e poder começar a usar o Idágio, sem ter que pagar nenhuma taxa por ele. Então, a gente clica aqui. Eu já tenho uma conta no Idágio, então no meu caso eu não vou precisar fazer. Então você pode, você vai ter que concordar com os termos e condições, você pode pedir para receber releases do Idágio, você pode se inscrever por um e-mail e um password, criando a sua conta, ou você pode se conectar pelo Facebook, ou se você tiver Apple, pela Apple, pelo ID da Apple, ok? Como eu já fiz isso, eu não vou fazer, mas quando você fizer isso, aí você vai para a parte do login, quando você vai entrar dentro, entrar dentro é boa, né? Você vai entrar na plataforma do Idágio. Aqui também você tem Download e Plans. Download significa que você vai baixar o aplicativo do Idágio. Ele é igualzinho o que você vai encontrar aqui no site. Então você pode usar pelo site ou pelo aplicativo, tanto faz. Eu vou mostrar pelo site exatamente para não ter que ir para o aplicativo e depois ter que abrir uma outra janela aqui. Eu já mostro tudo no site. Aqui são os planos do Idágio. Esses são os planos. Você tem um plano free, um plano para estudante e um plano para premium. O plano premium é obviamente o mais caro. O plano do estudante é metade do plano premium. E o plano free é esse que a gente acessou aqui. O que você vai encontrar no plano free? Você vai encontrar todas as funcionalidades, mas algumas você não vai ter. Por exemplo, no celular não dá para você fazer o on demand, né? Ouvir coisas on demand no celular. Você vai ter propagandas, você vai ter, você não vai poder ouvir as músicas offline, não vai ter o áudio de alta qualidade, não vai conseguir conectar no seu Chromecast ou em outros aparelhos, né, para projetar o som, e não vai ter o áudio sem perdas. No Idágio Student ou no Idágio Premium, você vai ter tudo isso daí, ok? Para nós ele é um pouco caro porque ele é em euro. Então aqui você vê que ele é R$ 4,99 por mês, aqui ele é R$ 9,99 por mês, então aqui daria alguma coisa de R$ 30, aqui daria alguma coisa em torno de R$ 60.
Infelizmente a gente tem que pagar em euro, então isso acaba encarecendo ele um pouco. Mas ele é bem interessante. Agora eu vou entrar no Idágio, vou fazer o login. Como eu já tenho conta, eu vou fazer o login pelo Facebook. Nem precisei, na verdade, porque eu já tinha logado antes. E agora ele entrou direto. Agora eu vou mostrar para vocês as funcionalidades do Idágio, como ele é interessante. Você tem essa seção Discover. Essa seção Discover é essa capa dele aqui. O que você vai ver de interessante aqui? Então você vai ter várias pequenas seções, apresentando novos álbuns, música do dia, álbuns aclamados pela crítica, o essencial de alguns compositores, versões exclusivas do Idágio, foco em jovens artistas e assim vai. Mas isso daqui não é um algoritmo que escolhe. Você olha aqui, por exemplo, aqui você tem Hugo Shirley, ele é editor do Idágio, foi ele que escolheu essa playlist aqui. Você tem aqui Berlioz, Created for You, quer dizer, foi a equipe do Idágio que selecionou o melhor do Berlioz para você ouvir. Então, você tem isso em praticamente todas as playlists que eles oferecem aqui no Discover. Então, isso já é um diferencial do Idágio, essa curadoria que é realizada, uma curadoria prévia e uma curadoria realizada por especialistas. Aí você tem essa seção Browse, que é para você navegar. Você pode navegar por compositores, então tem os compositores mais populares, tem outros compositores que eles colocam aqui. Você pode navegar por intérpretes, então tem aqui os maestros, os solistas de piano, de violino, de cello, os solistas vocais. Você tem aqui grupos, por exemplo, orquestras, coros, quartetos de cordas e assim vai. Você também pode navegar por períodos. Você tem o período contemporâneo, o século XX, período romântico e assim vai. Você pode navegar também por gêneros. Tem até uma pequena descrição de cada gênero aqui: ópera, orquestral, concerto, câmara. Você pode também optar por navegar por instrumentos. Então tem obras recomendadas de piano, de violino, de cello, de violoncelo. Veja só que interessante. Você também tem essa seção Mood. Essa seção Mood vai do seu espírito. Então aqui tem triste, cheio de alegria, contente, relaxado, poderoso, trágico. Também é uma curadoria feita pelo Idágio. Aqui é a seção das músicas que você já ouviu. Elas ficam gravadas aqui numa espécie de memória, um histórico seu dentro da plataforma. Tem também essa seção que é interessante, Global Concert Hall. Nesse Global Concert Hall, você encontra a possibilidade de assistir concertos, assistir solos, assistir apresentações dentro da plataforma. Então aqui você pode comprar o ticket, por exemplo, para ver o Yo-Yo Ma daqui a 3 dias, no dia 24 de julho de 2020. Uma das formas, né, dos artistas eruditos também ganharem dinheiro com apresentações. E finalmente você tem essa parte Collection, que é onde você pode guardar o seu material, o material que você encontrar dentro dos conteúdos do Idágio. Essa talvez para os professores seja a parte mais interessante. Por que a parte mais interessante? Porque aqui, obviamente, se você for para uma aula pensando em usar o Idágio como uma ferramenta, provavelmente você vai explorar o Idágio antes e já fazer as suas seleções. Então aqui você tem Tracks, Recordings e Artists. Seria, mal traduzindo, faixas, gravações e artistas. Você pode me perguntar, talvez, por que você tem uma diferença de faixas e gravações? Vamos supor, eu tenho uma sinfonia. Eu tenho a terceira sinfonia do Beethoven, dividida em 4 partes. Cada uma das partes, se a gente pensasse num disco, num CD, seria uma faixa. A sinfonia em si, a terceira sinfonia do Beethoven, seria uma gravação, porque há várias gravações possíveis dessa sinfonia. O artista, obviamente, seria o Beethoven. Mas isso é diferente do disco, porque você pode ter um disco com
vamos supor, 2 sinfonias. Um álbum com 2 sinfonias. Então, quando eu tenho um álbum com 2 sinfonias, eu tenho 2 gravações e pode ser que cada uma das gravações tenha 4 faixas. Então, eu tenho 8 faixas. Muito bem. Então, em relação a faixas, gravações e artistas, você pode selecionar e memorizar quantas você quiser aqui. Agora, na versão gratuita, você só pode ter 6 playlists e 6 álbuns salvos. Esse é talvez o grande problema da versão gratuita. Você não consegue deixar a sua playlist salva do jeito que você quer. Você tem uma limitação de playlists aqui. Talvez você não vá dar 20 aulas com idade, você vai dar 6 aulas com idade. Então, as 6 playlists podem ser bastante úteis. Mas, enfim, além de tudo isso, tem uma outra coisa que eu gostaria de mostrar sobre o idágio. Eu aqui já fiz previamente a busca por Beethoven. Então vamos lá. Você procurou Beethoven. Muito bem. Ele vai te dar 3 possibilidades de você ver o que tem do Beethoven no idágio. Por álbuns, por obras, por gravações. Por álbuns, ele vai fazer uma seleção aqui à esquerda. Quais compositores aparecem junto com Beethoven em álbuns? Quais instrumentos em álbuns aparecem tocando Beethoven? Quais conjuntos, orquestras, corais aparecem cantando, tocando Beethoven? Quais maestros tocam Beethoven? Quais solistas tocam Beethoven? Então você tem já dividido aqui do seu lado esquerdo tudo isso para você procurar algo sobre o Beethoven. Então, se você conhece bem música erudita, está procurando uma orquestra específica, com um condutor específico, um maestro específico, com uma música específica, você vai ter mais facilidade de achar. Se você quiser procurar por obras, né, você tem aqui obras do Beethoven, obras de câmara, obras de teclado, concertos e assim vai. Também dividido bonitinho aqui. Então, se é só você clicar aí, você vai encontrar material relacionado a essa divisão de, a gente chamaria aqui de gêneros, né, do trabalho do Beethoven. E se você procurar por gravações, é bem interessante. Por exemplo, aqui já aparece a Nona Sinfonia, a mais famosa do Beethoven. Se eu clicar em Nona Sinfonia, aqui na esquerda, à direita vai aparecer uma série de gravações diferentes da Nona Sinfonia. Mas vamos supor que eu não queira só a Nona Sinfonia, eu quero a Nona Sinfonia e quero a Quinta Sinfonia também. Eu clico aqui. Então você vê que aqui está a Quinta e aqui está a Nona Sinfonia. Então aparece uma série de gravações da Quinta e da Nona Sinfonia. E aí você pode escolher, pode salvar na sua playlist, você pode salvar naquela parte gratuita que você, na verdade, não limitada, né, no gratuito, que é a parte de gravações. Você pode fazer a festa aqui e fazer a sua escolha. Então o idágio é muito interessante, primeiro, para quem gosta muito de música erudita, para quem conhece bem música erudita. Porque eu não sou um bom conhecedor, mas um bom conhecedor vai navegar muito bem por esses recursos que estão aqui, que são recursos especializados. Segundo, ele é interessante porque ele é um programa especializado com curadoria. Então você pode, digamos, se manter up to date em relação àquilo que está sendo lançado no mercado em termos de música erudita. Sobre o idágio, é isso que eu queria mostrar. Você deve ter visto como o idágio é bacana, quantos recursos que ele tem, quantas coisas que ele pode apresentar. E aí eu queria conversar um pouco sobre, digamos, onde ele pode ser útil para um professor. Eu acho que a primeira e mais óbvia utilidade do idágio é ele ser uma plataforma especializada e, portanto, ser um bom suporte para aulas de música. Então, imagino que ao falar de música, utilizando o idágio, você tem ótimos recursos para conseguir mostrar os períodos, mostrar os grandes compositores, mostrar orquestras, mostrar instrumentos. Acho que ele é muito bom para isso. Se você não for dar aula, mas precisa pesquisar em relação a isso, você pode usar o idágio para uma imersão na música erudita mesmo. Conhecer mais do que está acontecendo hoje na música erudita. Quem está tocando,
quais orquestras estão gravando quais materiais. Isso pode ser bem interessante. Além disso, obviamente, né, o Idágio também pode ser uma ferramenta de entretenimento, pesquisa, curiosidade. Você pode, inclusive, mostrar a plataforma para os alunos e dizer: olha, o que vocês querem ouvir? O que vocês querem ouvir de fundo para uma atividade que a gente vai realizar na aula? O que vocês gostariam de saber? O que vocês viram aqui num determinado texto que vocês gostariam de conhecer? Que música, que compositor? Ele pode servir como essa fonte de consulta, inclusive porque ele é muito especializado e é fácil encontrar as coisas dentro da pesquisa dele, como vocês viram. Tem outras proposições possíveis. Então, se eu ministro latim, se eu ministro grego, eu posso aproveitar determinados períodos da história da música em que o latim era utilizado, ou mesmo até mais recentes, Carmina Burana, alguma coisa do tipo, e pensar uma aula de latim a partir de uma playlist do Idágio. Ou até pedir para as pessoas seguirem uma determinada playlist que eu vou montar e eu ministrar aulas utilizando aqueles elementos. Se eu trabalho com história e geografia, eu posso tentar utilizar as músicas e os seus períodos, seus respectivos períodos, e associar ao contexto histórico do que estava acontecendo, associar ao país. Então você vai ter música alemã, você vai ter música húngara, você vai ter música italiana, compositores alemães, compositores húngaros, italianos, austríacos e assim vai. Se eu trabalho com arte ou história da arte, eu também posso me servir dessa divisão de períodos, dessa divisão de gêneros do Idágio e a partir dela tentar traçar paralelos, ou com períodos, ou com outras artes, né, outras manifestações artísticas dentro de outras formas de pensamento estético, enfim, tem muita coisa para fazer nesse sentido também. E também, obviamente, né, para quem é professor de literatura, você pode pegar lá, vamos supor, pega lá as músicas do romantismo, pega textos do romantismo e tenta perceber como uma determinada força ideológica se moldou em cada uma dessas manifestações, na música, na literatura. É bem possível você fazer, tem divisões que são coincidentes, embora talvez as manifestações não assumam, digamos, os princípios dos movimentos, às vezes de forma tão consistente assim, mas você pode trabalhar com essas possibilidades, né? Com a filosofia estética dos românticos, a filosofia estética dos realistas e ver o que isso deu na música, como isso se transformou em música. Não? Você também pode trabalhar com artes cênicas, em geral. E aí eu posso pensar tanto no teatro, você tem lá um bom acervo de óperas, um bom acervo de músicas que podem ser músicas incidentais para peças ou para pequenos curta-metragens, enfim. Sempre dessa o conhecimento dessa área é sempre muito bem-vindo para quem trabalha com arte em geral. E aqui eu deixei uma última sugestão possível para quem trabalha com arquitetura. Por quê? Porque imagino que algumas pessoas que trabalhem com arquitetura às vezes podem pensar ou podem ter de trabalhar em algum momento com espaços que são espaços para música ou espaços para projeção da voz. E aí o entendimento de como funciona uma sinfonia, uma sonata, um grupo de câmara, um quarteto de cordas é sempre bem-vindo. Então o conhecimento que se tem sobre isso, conhecimento de experiência, de ouvir, é sempre bem-vindo nesse sentido. E trabalhos podem ser feitos nesse sentido também. Pois é. E o nosso próximo tema vai ser o Claro Música. Principalmente a parte de rádio do Claro Música, que eu acho que é o que tem de mais interessante nessa plataforma. Então, vejo vocês na próxima. Até mais.